O ser humano, ele é um ser social, ele é um ser emocional e ele é um ser instintivo. Guarda essas três coisas, porque isso vai guiar muitas das suas ações quando eu propuser alguns exercícios, algumas atividades. Isso aqui tem que guiar as suas ações dentro das atividades que eu vou sugerir e propor para você. Então, como seres sociais, tem uma coisa muito bacana, o Matthew Lieberman, que é um neuropsicólogo da Universidade de UCLA, a Universidade de Columbia, em Los Angeles, se eu não me engano, é isso. Ele fez um estudo, ele já faz um estudo desde 2001, colocando pessoas dentro de máquinas de ressonância magnética, que em inglês a sigla é fMRI, e lendo e criando estímulos para essas pessoas e lendo o que acontece no cérebro das pessoas. E aí, duas grandes descobertas, ele escreveu um livro chamado Social, que é Por que o nosso cérebro está wired. Como é que é wired em português? Por que o nosso cérebro é feito para se conectar um com o outro? E ele fez duas grandes descobertas. A primeira delas foi que ser social é uma aposta da natureza. Por exemplo, ele fez um teste lendo a mente das pessoas, lendo o cérebro das pessoas, que as pessoas estavam fazendo exercícios matemáticos. E existia um intervalo de tempo entre um exercício matemático e outro, de mais ou menos 1 minuto. Então, ele descobriu que enquanto as pessoas estavam fazendo esses exercícios matemáticos, a área operacional do cérebro, principalmente o córtex pré-frontal e o neocórtex como um todo, mas muito mais o córtex pré-frontal, que é responsável por cálculos, por pensamentos abstratos, por estruturação do pensamento, por aquela sensação do eu. Quando você pensa quem sou eu, o que sou eu, o conceito de eu que cada pessoa tem, está aqui no córtex pré-frontal, principalmente, lógico, utilizando outras áreas do cérebro em menor dose, mas principalmente no neocórtex, que é a parte mais externa, mais superficial do cérebro, e também na região da frente. E que as pessoas utilizavam bastante essa área quando estavam fazendo alguma atividade operacional. Seja o seu trabalho, seja pensando num texto, seja fazendo uma conta matemática, seja lá o que for. Seu cérebro está ocupado com aquela atividade. Quando o seu cérebro entra, vamos dizer, em stand-by, ou seja, ele entra em estado de descanso, ele não tem uma atividade fim, eu não tenho que fazer uma coisa específica, eu não estou focado em alguma coisa, estou stand-by, estou, sem nenhuma intencionalidade, ele entra nesse estado de repouso e ele escolhe algumas coisas para fazer enquanto ele está em estado de repouso, ele não fica sem fazer nada. E aí a grande descoberta foi que o cérebro escolheu ficar repassando as relações sociais. Existe um termo que até hoje eu não consegui uma definição exata no português que exprima exatamente o que é priming, que é você fazer uma pré-preparação do cérebro para algo. É quase como se você fizesse um aquecimento para correr. O priming é quando você aquece um conteúdo, aquece uma ação que pode vir a acontecer. Ou seja, o cérebro em estado de descanso, ele está sempre treinando ou se aquecendo para relações sociais, para que quando elas aconteçam, ele já esteja pronto para isso. Ele não tenha que construir todo o conhecimento ou trazer todo o conhecimento, seja lá de onde estiver dentro da sua mente. Então essa foi uma grande, gigantesca descoberta, porque é uma aposta da natureza. A natureza escolheu colocar o ser como um ser social e escolheu que o cérebro, a função que o cérebro vai exercitar mais é a social. E existem áreas que são específicas para essa socialidade. Por quê? Desde os primórdios, ser social sempre foi muito importante para manutenção de sobrevivência. Então, nós mamíferos, os filhotes de mamíferos, os filhos dos seres humanos, eles não nascem prontos, eles nascem dependendo muito de outro ser humano, principalmente do seu pai e da sua mãe direto, para que ele possa passar por essa etapa de maturação e aí ele pudesse começar a tomar conta de si mesmo, andar, caminhar e tal. Mas no início da vida, ele depende 100% de outro ser humano. Por conta disso, a teoria diz que nós escolhemos ou nós determinamos sermos seres sociais porque a nossa sobrevivência dependia exclusivamente disso. Então ele até fala que tem que existir uma mudança, uma inversão na pirâmide de Maslow, de necessidades, em que coloca o pertencimento ou a sua interação social meio que no meio da pirâmide e que na verdade deveria ser a base, porque sem ele você não tem alimento, você não tem segurança, você não tem absolutamente nada. A segunda coisa
além de Lieberman, que o capital social é algo muito importante para o ser humano e que guia. Só você ver a busca incessante de pessoas por likes, por validação, por representatividade. Por que isso? E também de fazer parte. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente sobre o que é pertencimento, fazer parte de um grupo e tudo mais, e a importância disso. Mas agora, nesse momento, é muito importante porque foi descoberto também que a mesma região, as mesmas, na verdade, regiões do cérebro que estão associadas à dor física. Machuquei meu joelho, fiz um corte na mão, dei uma topada com o dedinho do pé no canto do móvel. As mesmas áreas que são ativadas com a dor física, elas também são ativadas pela dor de exclusão social. Uma pessoa que está se sentindo excluída, uma pessoa que não consegue entrar num grupo, uma pessoa que não se sente parte integrante de alguma rede de humanos, de algum grupo de amigos e tal, não sei o quê, ela ativa áreas no cérebro que são as mesmas áreas da dor física. E para comprovar que essa descoberta era realmente válida, eles ministraram um determinado remédio contra a dor para as pessoas que estavam se sentindo rejeitadas. Eles faziam um teste para a pessoa se sentir rejeitada e depois eles administravam esse remédio e aí a sensação de rejeição era diminuída. Então, validou-se que a mesma região que trata do conceito dor física no cérebro é a região que trata de dor social, de exclusão social no cérebro. Isso é muito louco, porque isso é a grande aposta da natureza. Ela nos fez seres sociais. Então não é por acaso, não foi a internet que causou tudo isso. Tudo que mostra o quanto que nós gostamos de viver em sociedade e os problemas disso vem justamente desse nosso algoritmo. Um dos nossos algoritmos que é o de sermos sociais. Um dos problemas do mundo hoje em dia é que o número de pessoas com quem a gente interage acabou extrapolando a capacidade do cérebro de lidar com pessoas. Tem um estudo, se eu não me engano, do Dunninger, que escreveu A Força do Hábito, que o nosso cérebro ele tem a capacidade de fazer a manutenção ou de lidar com grupos de até 150 pessoas. A partir desse número, é ruim, causa ansiedade, causa dissonância cognitiva, você começa a não produzir direito e tal. E aí o que acontece quando chegam as redes sociais da internet na nossa vida? A gente começa a alcançar 200, 500, 1.000, 2.000, 20.000 pessoas. E aí surge ansiedade pela interação social, surge toda a sorte de desconforto cognitivo pela interação com outro ser humano. Então, se você souber disso e você entender que hoje na empresa os grupos, né, que tem um líder e uma determinada quantidade de pessoas embaixo, se a maioria deles vai 100, 150 pessoas, muito dificilmente vai até esse número de pessoas. Normalmente as equipes são de 20 a 50 pessoas no máximo. Então, é justamente na empresa em que existe um conforto cognitivo, uma sensação de tribo, uma sensação de que este é o meu grupo. Então vocês trabalharem isso na comunicação interna, vocês passarem isso para os líderes, que isso é interessante deles terem em mente e que eles, como líderes, servem quase como se eles fossem o chefe da tribo antigamente, onde as pessoas buscam segurança, onde elas buscam um guia, onde elas buscam um norte, onde elas buscam alguém para falar para elas, tá tudo bem, vem comigo, vambora. Infelizmente o que acontece hoje em dia é exatamente o contrário, né? O líder acaba botando muita pressão e tal, não sei o quê, e isso afeta diretamente os resultados. Então acho que o importante é pensar isso, tanto na sua área de comunicação, como quanto você vai passar disso para o líder e quanto que o líder pode se aproveitar disso, dessa grande oportunidade, para interagir e engajar mais as suas equipes. Ele é um líder de tribo ali, ele tem que pensar como tribo.